Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança e paz. O programa Visão Espírita traz para um diálogo fraterno, uma conversa amigável, esclarecedora e informativa, notícias e conteúdos sobre Casas de Betânia. Nosso entrevistado, Jorge Pimenta. Jorge, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Eu agradeço muito, em nome das Casas de Betânia, de toda a diretoria, esse convite para essa entrevista, para poder divulgar um pouco as nossas Casas de Betânia. Jorge, o nosso telespectador e a nossa telespectadora precisa conhecer um pouquinho mais do Jorge. Perfeitamente. Fale-nos um pouco quem é o Jorge Pimenta, qual a atividade, para que as pessoas saibam com quem elas estão conversando. O Zola, Jorge Pimenta é um brasileiro, nascido em Ribeirão Preto, em 1960, portanto, do século passado, né? Com 63 anos, casado com a Silvia Helena Pimenta, pai de 3 filhos, tenho 2 netinhos, e sou advogado há cerca de 40 anos aproximadamente, já um pouco experiente nessa profissão aí. E tenho a elevada honra de presidir as Casas de Betânia desde quando o nosso amigo Sebastião Martins de Moura resolveu partir antes da hora, que aquele homem faz muita falta aqui. Mas ele está conosco ainda assim na vida espiritual, graças a Deus. E esse sou eu, apenas um trabalhador, um brasileiro, um lutador aí, apenas isso. Jorge, me permita ser solidário a você, eu também sou do século passado. Então somos. Exatamente. Jorge, Somos. qual é a atual diretoria da Casa de Betânia? Todos são voluntários? Todos que lá estão com você, compõem essa diretoria, são voluntários? Conte-nos um pouco para os nossos amigos e amigas que acompanham essa conversa fraterna. Ô Zola, nas Casas de Betânia, toda diretoria é obrigatoriamente voluntária. Nós temos um estatuto que proíbe qualquer rendimento por parte da diretoria. Então, todos os diretores trabalham no mesmo sistema. A nossa diretoria é composta por cerca de 12 ou 15 pessoas, quando ela está integralmente nas reuniões, que nós fazemos todas as quintas-feiras, mas ultimamente tem tido algum problema, alguns têm precisado faltar um pouquinho, mas o grupo é formado por pessoas que têm um compromisso muito grande com a casa, com a entidade como um todo, e nós estamos sempre reunidos e sempre decidindo da melhor maneira em favor da nossa instituição. Você pode dar alguns nomes, Jorge, da diretoria, os membros? Sim, eu estou na presidência desde 2007, como eu já disse. Nós temos a Silvana Veloni, que é a vice-presidente, muito competente, muito trabalhadora. Nós temos o Antônio Raimo Veloni, que é o marido dela, que é o tesoureiro, que é com ele que nós assinamos toda e qualquer transação bancária e tal, na parte financeira, evidentemente. E temos vários outros diretores, por exemplo, a Silvia Helena, que é minha esposa, é diretora de creche, ela participa diariamente do andamento da entidade, resolve uma porção de problemas. Nós temos outros diretores, por exemplo, como Marcos e a Sirlene, que trabalham conosco, nos ajudam muito. Nós temos o Luiz César
e a Vanessa Coimbra, também são trabalhadores. Nós temos a Tereza Watanabe Suzuki. Perfeito. Jorge, você citou o nome de Sebastião Martins Moura. O movimento espírita, a cidade, eu vou me atrever e acho que vou fazer justiça. A cidade de Ribeirão tem um reconhecimento a Sebastião Martins de Moura. Quem foi Sebastião Martins de Moura e qual a relação dele com a Casa de Betânia? Sebastião Martins de Moura, uma criatura ímpar, eu diria, como você também acho que considera. Sebastião Martins de Moura foi o fundador das Casas de Betânia. As Casas de Betânia nasceram na cozinha da casa dele, como consta nas nossas atas, né? Sebastião Martins de Moura foi o exemplo vivo de trabalho. Pessoa dedicada, séria e muito produtiva. Todos me dizem isso. É curioso quando a gente acaba encontrando algumas das pessoas mais antigas que foram beneficiadas pelo trabalho dele, todas vêm e se lembram, eu devo muito a essa pessoa porque ele fez muita coisa boa. Ele trabalhava muito e sempre resolvendo no sentido de ajudar as pessoas, né? Foi um exemplo realmente, foi e é um exemplo. As Casas de Betânia, numa ocasião que nós tivemos oportunidade de construir 2 apartamentos, nós tínhamos um terreno e não havia utilidade para esse terreno. Nós então encontramos uma construtora que se dispôs a fazer 12 apartamentos, dos quais as Casas de Betânia ficaram com 2. E nós fizemos questão de colocar o edifício Sebastião Martins de Moura numa justa homenagem. Uma pessoa ímpar, um trabalhador, continua no plano espiritual trabalhando muito e hoje nos dá o prazer de nos assistir num trabalho prático que nós desenvolvemos há alguns anos, há cerca de 4 anos mais ou menos. Sebastião Martins de Moura é uma criatura para ser lembrada sempre. Sabe que é justa essas considerações que você faz e Ribeirão Preto e região, o movimento espírita, o Sanatório Vicente de Paulo, a Banca do Livro Espírita, a outra banca espírita, tudo isto passa pelo idealismo, pelo propósito, pela missão de Sebastião Martins de Moura. E o programa Visão Espírita faz aqui a sua justa e merecida gratidão ao Sebastião Martins de Moura. Conte um pouco para o nosso telespectador, Jorge, como é um pouco da história das Casas de Betânia. Você já disse que ela começou na cozinha, e aqui eu vou me permitir, como alguém que conviveu com o Sebastião, começou na cozinha da casa do Tiozinho, É, do nosso irmão e amigo. Conte um pouco da história das Casas de Betânia, quantas crianças hoje, para que Ribeirão Preto saiba o que acontece, porque tem muitas pessoas que estão nas suas casas, no seu dia a dia, no seu trabalho, e às vezes falta a informação, conhecimento. pois não. Aliás, falo das Casas de Betânia com muita honra, com muita alegria, com muito boa vontade. A Casa de Betânia nasceu, então, na cozinha da casa do seu Sebastião, pela ligação de alguns espíritas que trabalhavam em prol da população do chamado campus do bairro do Barracão, antigamente, hoje Ipiranga. Pelo que nos narraram outros diretores mais antigos, inclusive que já estão do outro lado da vida, era um campo aberto, era um lugar de muita pobreza, muita necessidade, e esse grupo se reunia para levar alguma coisa, tentavam fazer o evangelho no lar com essas pessoas, e procuravam de alguma forma levar um pouco de ajuda, um pouco de colaboração, de caridade para essas pessoas, e até relatam que por muitos eram muito bem recebidos, e eles faziam isso aos sábados. Levavam o que podiam, o que tinham disponível. E esse grupo foi, então, crescendo, percebendo a necessidade de se fundar uma creche, porque muitas crianças não tinham onde ficar, não tinham o que comer.
e não tinham assim uma perspectiva, né, de vida, um futuro razoável. E com esse pensamento, eles então se decidiram por montar a creche, né, que começou há 61 anos atrás. Com isso, a entidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi atendendo cerca de 350 crianças naquele tempo. Hoje nós atendemos em torno de 310. E sempre se mostrou como uma válvula importantíssima para que aquelas mães, aqueles pais pudessem trabalhar e ter onde deixar os filhos durante o dia todo. Porque sempre as casas de Betânia atenderam o dia todo, como hoje. As crianças entram às 7 da manhã e saem às 5 da tarde. Fazem as refeições lá e tem tudo aquilo que é possível ser oferecido para aquele grupo lá, né? Hoje a realidade é outra, bem diferente desse tempo da fundação, mas continuamos fazendo o que é possível pela criança. As casas de Betânia, então, se desenvolveram nesse sistema, sempre com a doutrina espírita por trás, sempre a doutrina espírita mostrando o caminho, mostrando aquilo que precisava ser feito, sem catequizar a ninguém, evidentemente. Mesmo o evangelho no lar era feito por aqueles que aceitavam, no sentido de levar algum tipo de conhecimento e melhoria espiritual, mas não com o sentido de formar novos espíritas. Isso não. E essa filosofia persiste até hoje. Nós não temos interesse nenhum em formar novos espíritas daqueles que são os usuários. Até porque somos proibidos pela legislação, que nós temos muita regra a cumprir, muita regra. E nós não temos interesse, mas nós, sempre que possível, fazemos as nossas orações com as crianças, sempre que possível, levamos alguma coisa de bom e de produtivo. Mas as casas de Betânia é isso, atendem hoje 310 crianças, elas entram, como eu já disse, às 7 da manhã, saem às 5 da tarde. Nós temos cerca de 83 funcionários, aproximadamente, dos quais 60 são professoras, com curso superior, integral, são pedagogas, até por uma exigência da própria lei, né? E nós seguimos todas as regras possíveis e imagináveis, que o Brasil é pródigo nisso, né? Muito pródigo, e a gente toca o barco dessa forma. Nós vamos seguindo, sempre procurando cumprir as regras e acertar na trilha necessária. Eu digo que a religião que nos une a essas crianças se chama Deus e amor. Então, essa é a fé que nós professamos, independente de qualquer ambiente, independente de qualquer situação, é ter amor por ela. E o amor se manifesta no propósito de cuidar dela. Então, é um amor de cuidado, um amor de atenção. Já fica aqui a nossa saudação fraterna, nosso reconhecimento a toda a diretoria, a todos os professores, a todos os trabalhadores da Casas de Betânia, porque 310 crianças, eu tenho certeza que é um ambiente bem animado. Bem animado. Bem animado. Jorge, qual é a relação das Casas de Betânia com o Bom Prato? Bom Prato, um bom tema. Sim. Aí. O nosso querido amigo Sebastião Martins de Moura, nas suas elucubrações para resolver problemas das Casas de Betânia, ele sonhava em ter um restaurante. Ele sonhava em ter um restaurante e falou para mim várias vezes isso. Que ele gostaria de ter alguma coisa que fosse um rendimento perene para a entidade. E lá por 2004 surgiu, através do vereador Sebastião de Souza, então vereador, surgiu a mando do nosso atual prefeito, que era secretário da Agricultura, Antônio Duarte Nogueira Júnior, a possibilidade de instalarmos um Bom Prato aqui em Ribeirão. E aí isso foi discutido várias vezes nas reuniões da diretoria e acabamos decidindo que iríamos sim enfrentar essa parada. Para nós todos da diretoria, inclusive para o seu Sebastião, era uma novidade muito grande, muito grande. E nós fomos a São Paulo, conversamos, fizemos alguns contatos
e chegamos à conclusão de que valeria a pena tentar. Eu confesso que algumas noites perdi de sono pensando nisso, porque nós assinamos uma série de documentos com o governo do estado de São Paulo, os quais a gente não sabia se daria para cumprir. Né? O nome da Casa de Betânia é um nome muito respeitado na sociedade, porque ela representa realmente uma entidade séria como é. Mas nós estivemos em São Paulo, assinamos aquela porção de documentos e deslanchou o Bom Prato. Ele decolou em 2005, no dia 22 de novembro de 2005, portanto agora vai completar 18 anos e vem vindo até hoje. As Casas de Betânia é administradora do Bom Prato. Todas as contas do Bom Prato são pagas aqui por nós, por mim e pelo Antônio Raimo Veloni, num sistema muito fechado, de 2 assinaturas, tudo eletrônico, evidentemente, mas muito sério, muito sério. Tudo com nota fiscal devidamente constatada, verificada, tudo dentro da regra. Tudo dentro da regra. Nós produzimos lá 1.750 almoços, 300 cafés da manhã e 300 jantares. Isso por dia. Se colocarmos aí 22 dias, nós teremos aí quase 40 mil refeições durante o mês. E essa é uma conta que nos orgulha também, porque são muitos brasileiros ou ribeirão-pretanos, né, que estão recebendo algum tipo de benefício das Casas de Betânia. Ela provoca um bem-estar, porque a nossa alimentação servida lá no Bom Prato é uma alimentação muito bem feita, muito limpa, muito higiênica, muito preparada para ser ótima mesmo. Nós temos um grupo de funcionários lá que é maravilhoso. São trabalhadores, são remunerados, evidentemente que não existe uma possibilidade desse tipo de restaurante funcionar se não for através de pessoas remuneradas, como é o caso, né? E nós temos tido um bom êxito, graças a Deus. O Bom Prato funciona bem e é administrado pelas Casas de Betânia. Nós é que levamos aquilo para diante. As Casas de Betânia propiciando, né, segurança alimentar, né? Eu entendo sempre que a gente fala sobre fome, a gente não fala da fome, porque aquelas pessoas que passaram fome podem falar da fome, porque elas É verdade. experienciaram, né? Então, quando a Casas de Betânia oferece segurança alimentar para todos esses ribeirão-pretanos, é um trabalho maravilhoso. Jorge, apenas resumidamente, para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora saiba, as crianças que são parte das atividades da Casas de Betânia, quantos funcionários, qual é o custo mensal para manter essa instituição hoje? Perfeitamente. Nós temos essas 310 crianças, temos esse grupo expressivo, me parece, de trabalhadores, muitas professoras com curso de pedagogia, evidentemente, muitas auxiliares, nós temos coordenação pedagógica, nós temos os trabalhadores que fazem parte da limpeza, cozinheira, nutricionista, nós temos uma série de trabalhadores, cada um no seu setor, fazendo o melhor pelas crianças, né? Nós temos uma despesa de aproximadamente 260, 270 mil reais por mês. Folha de pagamento está em torno de 160 mil. Aqueles que não conhecem, não sabem como é a nossa estrutura física. Nós ocupamos lá na André Rebouças, com a General Câmara, cerca de 4.500 metros quadrados. É uma área grande, nós temos uma estrutura importante, principalmente voltada para a criança. Nós, de uma piscina que tínhamos, de talvez 1 metro e pouco de fundura, nós fizemos um pequeno parque aquático para crianças pequenas, porque hoje nós atendemos crianças de 0 a 4 anos. Por quê? Porque a prefeitura tinha falta de vagas nessa faixa etária e tinha excesso de vagas na faixa da etapa 1 e etapa 2, que são crianças um pouquinho maiores. Nós e outras entidades de Ribeirão Preto nos adequamos para favorecer a prefeitura e para favorecer, em último caso, a própria criança que precisava, né? Então,
nós nos adequamos e fizemos essa reforma na nossa piscina para que ficasse um pequeno parque aquático, onde as crianças podem se refrescar nesse calor intenso que tem aqui. Nós temos também um belo parque, nós temos uma quadra de esportes, nós temos o salão de festas, que serve também como sala de aula, porque as crianças ensaiam lá para se apresentarem aos pais nos finais de ano, né, como deverá acontecer daqui a alguns dias. E temos muitas salas de aula, temos refeitório, temos a parte administrativa, e um amplo estacionamento. E nós vamos tocando assim, dentro daquilo que temos, oferecendo sempre o que é possível para as nossas crianças. Então nós gastamos um pouco de dinheiro, mas o convênio tem sido razoável, né? A inflação está correndo contra nós aí, mas nós estamos em negociações com a prefeitura para que possamos melhorar isso daí. O que nós queremos, na verdade, é oferecer para as nossas crianças o melhor, o que estiver ao nosso alcance. Seja o parque aquático, seja a quadra de esportes, seja a brinquedoteca que nós temos, a biblioteca que nós temos e tudo mais. Nosso desejo realmente é esse. E vamos continuar fazendo isso, já que já estamos completando 61 anos, as Casas de Betânia têm a pretensão de oferecer o melhor ao nosso alcance às nossas crianças, às nossas 310 crianças. Jorge, é um trabalho encantador, maravilhoso, né? E quando você fala de um parque aquático para algumas crianças, eu vislumbro isso, a satisfação e a alegria dessas crianças, que provavelmente poderão ter isso só nesse momento. Pode Mas ser, né? eu quero te fazer uma pergunta, Jorge. Pois Tem não. muitos ribeirão pretandos, tem muitas pessoas que, ao ouvir a sua entrevista, podem querer ajudar as casas de Betânia, né? Então, independente da crença religiosa, mas aqueles que creem na fraternidade, no amor ao próximo e têm recursos para isso, né? Como é que as pessoas em geral podem ajudar as casas de Betânia? Zola, eu diria que essas pessoas a quem você se refere são os cristãos. Aqueles que têm um amor profundo no coração, não importa a religião, se é católico, se é protestante, não importa. O que importa é o desejo de fazer o bem, é o desejo de se dispor a fazer alguma coisa. Aqueles que desejarem colaborar, nós temos vários associados que contribuem mensalmente, nós temos pessoas que fazem eventuais doações, às vezes as pessoas levam roupas, que nós temos uma pequena loja que funciona pela General Câmara. Essa loja vende roupas usadas para ajudar também a população. Então as pessoas que já não vão usar aquelas roupas que já estão um pouquinho desgastadas, podem levar, nós vamos revender, nós vamos cuidar dessa roupa, deixar em condições e vamos vender na nossa loja lá por preços muito módicos mesmo. Isso tudo é uma forma de colaborar, né? Aqueles que quiserem fazer doação em dinheiro, é só entrar em contato com a nossa gerente lá, Luciana, pelo 633-3329, por exemplo, é um número que está à disposição, e ela vai fazer o encaminhamento necessário e vai funcionar bem. Aliás, graças a Deus, sempre temos tido muita gente boa nos ajudando, viu? Muita gente boa desejando e fazendo o bem. Jorge, dentro das formas que as pessoas podem ajudar, nós sabemos que das diversas promoções das casas de Betânia, né? E aí fica a sugestão que acessem o site, conheçam, façam os seus contatos, podem procurar, ligar lá, porque quem quer fazer se move ao encontro da oportunidade. Provavelmente, uma criança que você não conhece vai te devolver um sorriso de gratidão que vai lhe acompanhar uma existência toda, né? Jorge, caminhando aqui para o encerramento desse bate-papo agradável sobre Casas de Betânia, sobre todas as atividades que se realizam, o convite para que visitem, qual é a sua mensagem para a população de Ribeirão Preto, para os cristãos, para aqueles irmãos também de outras crenças religiosas, que você quer deixar para cada um deles? Muito bem.
Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que realmente as pessoas estão convidadas a irem conhecer a entidade. É uma entidade muito bonita, bem cuidada, graças a Deus. Nós temos uma alegria muito grande em receber as pessoas lá. Aqueles irmãos que quiserem, basta chegar ali na André Rebouças 1434, que é a parte administrativa, vão ser muito bem recebidos, vão conhecer a entidade, vão ver as crianças e principalmente isso. As nossas crianças, como todas as crianças, eu acredito, de todas as entidades, são muito carinhosas, elas nos recebem com muita alegria. Para eles é importante ver as outras pessoas indo lá, sabe? É muito legal. Eu diria, fundamentalmente, que vale a pena fazer o bem. Eu diria para todos os irmãos nossos de quaisquer religiões que vale a pena se preocupar e gastar um pouquinho do seu tempo em fazer o bem. Para nós, é muito gratificante fazer parte dessa entidade das Casas de Betânia. Eu já estou lá há alguns anos e tenho muita honra, principalmente em presidir a casa. Mas essa presidência é exercida através de trabalho efetivo. Se vocês forem no nosso jantar de 61 anos, vocês vão ver a diretoria inteira das Casas de Betânia trabalhando. Vai ver alguém na cozinha, vai ver alguns diretores no bar, vai ver todas as pessoas produzindo. Isso é o que nos dá uma satisfação muito grande. Então, o que eu diria é isso: vale a pena se sacrificar um pouquinho por fazer o bem, porque o bem que é feito, ele retorna para quem fez. E é isso que eu deixo para vocês aí, como uma mensagem final. Jorge, o programa Visão Espírita parabeniza toda a diretoria da Casa de Betânia. Tão importante como sonhar o sonho, concretizar o sonho, é sustentar o sonho ao longo de um tempo, né? E fazê-lo se tornar realidade todos os dias. Eu brinco sempre, né? As datas comemorativas despertam algumas emoções e alguns sentimentos. Sim. Mas todos os dias as crianças precisam de alimento, precisam de escola, precisam de quem as receba. Então, o trabalho permanente, perseverante de todos os dias das Casas de Betânia por essas crianças, filhos de famílias de Ribeirão Preto, é histórico e é uma história de 61 anos de doação. A todos vocês, a nossa gratidão por acreditarem em Deus e manifestar a gratidão no trabalho. Sigam confiantes, parabéns a todos vocês por tudo que fazem por estas crianças, pela paz mundial, porque quem se alimenta bem, se educa bem e vai entender bem o significado da paz no amanhã. Exatamente. O Visão Espírita agradece a todos vocês e sabe do valor implícito no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus vos pague. Em nome das Casas de Betânia, nós é que agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade. O programa Visão Espírita chega a seu término, deixando a todos vocês um momento de reflexão. Estender a mão hoje significa recolher um abraço amanhã de alguém que sabe reconhecer e perceber o valor que teve a sua ajuda. Faça o melhor que puder no seu melhor possível. Fique em paz, cultive a paz, expanda a paz, sinta-se em paz. O programa Visão Espírita lhe abraça e lhe deixa um carinho fraterno o nosso muito obrigado por ficar conosco até aqui. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem.